Nós vamos trazer aí para você o estado da Pensilvânia. E, quantos de vocês, quando falam de Pensilvânia, a primeira coisa que vocês lembram é a Transilvânia, do nosso famoso Conde Drácula? Então, algumas peculiaridades da Pensilvânia. Você sabia que Hershey é considerado a capital do chocolate nos Estados Unidos? Ok? It's the chocolate capital of the United States. Hershey, na Pensilvânia. Em 1946, em Filadélfia, foi instalado o primeiro home computer. O primeiro computador residencial foi instalado em 1946 na Pensilvânia. Em 1784, o primeiro jornal dos Estados Unidos lançou o seu primeiro exemplar dia 21 de setembro de 1784. Eu não sabia disso até eu pesquisar hoje. Você sabia que a primeira Casa Branca, né, a primeira mansão presidencial foi em Philly? Que na realidade já foi a capital dos Estados Unidos? Olha, eu não sabia disso, ok? E, para terminar, uma das curiosidades da Pensilvânia é que lá foi assinada a Declaração da Independência, ok? Declaration of Independence, em 1776, foi assinado em Philly. Agora vamos falar sobre as leis mais loucas da Pensilvânia. Vamos lá. Na Pensilvânia é ilegal, completamente ilegal, comprar, vender e alugar os seus filhos. Uau! Very good, Pensilvânia. Se você tem filhos na Pensilvânia, o quarto dos seus filhos não pode estar além ou mais longe do que 200 pés do banheiro ou de uma banheira, ok? Cuidado para vocês que moram numa mansão muito grande. Você tem vários quartos e o quarto do seu filho não pode estar além de 200 pés, ok? Você sabia que na Pensilvânia todas as liquor stores são... Deixa eu mudar. Na Pensilvânia, o estado é dono de todas as liquor stores. Isso mesmo. Muita mula vendendo drinks aí, ok? Na Pensilvânia, se você participou de algum tipo de duelo, você não pode se candidatar a nenhum cargo eleitoral, ok? E para as mulheres na Pensilvânia, principalmente para aquelas que têm empresa de limpeza, na Pensilvânia, você pode ter uma punição de até 45 dias na cadeia se você varrer a sua casa e esconder a sujeira debaixo do tapete. Então, para todas as cleaners que gostam de colocar poeira debaixo do tapete, como dizia aí o velho ditado, você está arriscada a dormir 45 dias no chilindró se você fizer isso, ok? Bom, eu me admito muito buscando esses assuntos para trazer para vocês. Alguns de vocês devem estar se perguntando assim, não sei o que isso me agrega, mas tudo bem. O bom é a gente fazer as coisas com diversão, tá certo? E eu me considero o cara mais feliz do mundo, que eu faço o que eu gosto, na hora que eu gosto, do jeito que eu gosto, e that's it. Eu gostaria que todos vocês tivessem essa oportunidade. Estamos trabalhando para isso, e o objetivo, claro, de todo esse conteúdo é você reescrever a sua história, ok? Agora vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Como funciona o processo de tax deed na Pensilvânia? Alguns de vocês já me escreveram dizendo assim, Marcos, no mapa que você me mandou está errado. Está dizendo que é tax deed, mas eu vi um anúncio aqui na Filadélfia, tax lien sale. Ok, senhoras e senhores, respire fundo. Apesar da Filadélfia anunciar o seu leilão tax lien sale, na realidade, ela está leiloando os tax deeds das propriedades que se tornaram tax deeds porque todo o processo começou com tax lien, ok? Então, a Pensilvânia é um estado de tax deed, tá? Nós temos 67 condados na Pensilvânia, é um true tax deed state. Só que, qual é a variação? E preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Papel e caneta na mão e anotem isso. Clica aí no negocinho para notificar todo mundo.
porque essa aqui é a parte mais importante sobre a Pensilvânia. Fazendo uma ressalva, antes de eu contar a parte mais importante sobre a Pensilvânia. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar dos Estados Unidos. Mas, antes do Covid, eles devem continuar fazendo isso em breve. Você sabia que o condado, tá, e a cidade de Philly, eles treinam os investidores a como participar dos leilões? Isso mesmo. Existe aí uma vez por mês uma aulinha lá no condado que você vai participar para você aprender como comprar as propriedades no leilão. Eu acho isso fantástico. Inclusive, eles têm até tradução para mandarim, para chinês, para outras línguas, porque tem investidores de outras partes do mundo, ok? Então, consulta lá o condado, veja lá as informações. Não sei se eles voltaram a fazer isso ou não, mas é importante você participar porque todo treinamento é válido. Agora, preste bem atenção. Isso aqui pode determinar sucesso ou fracasso no seu negócio. Depois não me vem encher o meu saco aqui, falar que você falou que preste atenção, é por isso que essa live vai ficar gravada. Existem 3 tipos de leilões na Pensilvânia. 3. E eu vou explicar a regrinha de cada um deles. Vocês são minha testemunha aqui, que eu expliquei esse negócio bem explicado. Vamos lá. Depois não me venha com churumelas, hein? Eu falo Malafaia contra a cara de pau, sua mão de ferro. Seguinte, preste bem atenção. Aqui, ó. Tô de olho em você. O primeiro tipo de leilão da Pensilvânia chama-se Upset Sales. E se você comprar nesse leilão, you're gonna be very, very, very upset. Por isso chama-se Upset Sell. Ok? Ou eu deveria chamar de Fucked Up Sell. Por que você vai ficar very upset se você participar desse leilão na Pensilvânia? Porque nesse leilão, deixa eu explicar primeiro como é que funciona o processo. Ok? O processo funciona da seguinte forma. Quando o dono da propriedade não pagar os impostos, quando eles não pagarem os impostos, meus comentários pararam de rolar aqui. Então vamos lá. Quando os donos da propriedade na Pensilvânia não pagarem os impostos, o condado vai esperar 1 ano. Se depois de 1 ano eles não pagarem, o condado vai fazer o quê? Ele vai esperar mais 1 ano. Ou seja, 2 anos. Ok? 1 mais 1, 2. A partir desse momento, o condado vai calcular todos os impostos atrasados. O condado vai calcular todos os liens municipais, aqueles de cortar grama, aqueles de colocar plywood na propriedade, ok? Liens de demolição, vai calcular tudo aquilo e esse será o mínimo bid do upset sell, ok? Fazendo aqui o português bem claro, tá certo? Geralmente esse leilão acontece no outono, ok? Podendo ter uma variação. Agora os calendários estão tudo zoados por causa desse negócio do corona, enfim. Mas lembre-se bem de upset sell. Por que é upset sell? E se você comprar nesse leilão, você vai ficar very upset. Porque esse leilão, ele não elimina o mortgage e ele não elimina nenhum mechanics lien. Para quem não sabe o que é mechanics lien, mechanical lien é qualquer lien que não esteja relacionado a mortgage, a nada financeiro, tá certo? E é um leilão também que não está relacionado com os taxes, ok? Isso é um mechanical lien. Por exemplo, liens que geralmente contractors colocam nas propriedades por qualquer serviço que eles fizeram na propriedade. Tá? Esse é o mechanics lien. Ok? Algum empréstimo que a pessoa fez e colocou
a casa como garantia. Isso pode ser um mechanical lien, ok? Então, no upset sell, nada disso some. Got it? É por isso que nós chamamos de upset sell. As propriedades que não são vendidas no upset sell, as que sobram, e eu não entendo por que alguém em sã consciência compraria as propriedades no upset sell. Aliás, eu consigo entender. É muito simples. Se você tem uma casa, você vai fazer a pesquisa Deed Hunter Method, passo 7, Clerk's Office. E aí você pesquisou essa propriedade e você viu lá que tem um mortgage do banco de 100 mil, a casa vale 200 mil, tem um mortgage do banco de 100 mil, o mínimo bid da propriedade é 5 mil, então até agora você está no hook para 105 mil, ok? E aí tem um mechanic lien ali de, sei lá, mais milão. Então, quanto vai te custar essa propriedade se você comprar ela pelo mínimo bid? Na realidade, tecnicamente, ela vai te custar 6 mil do leilão, mais o mortgage e mais o mechanical lien. Vai dar 5 mil do leilão, mais o mortgage, 100 mil, dá 105 mil, mais o mechanical lien, $1.000, total dessa casa, 106 mil. Ok? Se essa casa vale 200, você pode vender ela, ainda tem uma margem de lucro. Preste bem atenção. Não tenha medo de liens, desde que você saiba o quanto eles custam. E desde que você tenha uma margem de lucro, que nós chamamos de spread. No real estate nós chamamos de spread, que é a margem de lucro, que é o quanto o deal vai te custar, quanto a propriedade vai te custar e por quanto você pode vender. Ok? Então, você tem que ir ciente no upset sells de que o mortgage e os mechanical liens não vão sair. Desde que você saiba e identifique quais são esses, e desde que a conta feche, pode participar. Ok? Por via das dúvidas, se você não tá bom de Clerk's Office, se você não tá bom de pesquisar liens, stay away from it. Got it? Alright. Depois que é feito o upset sell, então o proprietário não paga o imposto por 2 anos, o condado faz aí o leilão, upset sell, mortgage não sai, mechanicals lien não sai, ok? Sobrou propriedades. As propriedades que sobram no upset sells, elas vão pro judicial sell. Alguém escreve aí para mim, judicial sell, ok? Judicial sell. Se eu fosse os investidores em Pensilvânia, ninguém comprava nesse upset sell aí, só para ir para o outro. Por que faz sentido comprar na outra, ok? Porque as propriedades que sobram no upset sell vão para o judicial sell. No judicial sell, todos os liens são eliminados. Todos os liens são eliminados. Ou seja, o mortgage e o mechanical lien é eliminado. Lembre-se que o mínimo bid já inclui os liens da cidade, já inclui os liens do condado e tudo, e os impostos atrasados. Ok? Então, upset sell, nada, mortgage e mechanical lien não cai. Os outros liens já estão incluídos no mínimo bid. Judicial sell, que são as propriedades que sobram do upset sell, o mortgage e o mechanical liens são eliminados. Depois dessa salada de fruta toda, eu recebi uma mensagem, a mulher falou assim, Marcos, para quem está começando é muita coisa. É por isso, Dona Maria, que no Hunter's Method, você vai focar em 3 estados só. Só 3. E dos 3, você vai comprar em 1 ou 2, para ser bem sincero. Ok? Porque não dá para comprar em todos, porque é muita propriedade disponível, tá? Então, na Pensilvânia, você tem upset sell, depois judicial sell, e depois... E as propriedades que sobram no judicial sell? As que sobram no judicial sell vão para uma coisa que nós chamamos, e cuidado, para você não interpretar de uma maneira errada o que eu vou dizer aqui, e alguém vai escrever para mim o que eu vou dizer,
Porque você está correndo um risco muito grande de não entender direito o nome desse leilão ou dessa lista, ok? Se no Texas a propriedade vai para o leilão, quando sobra, vai para o struck-off list, na Pensilvânia, as propriedades que sobram no Judicial Sale vão para uma lista chamada Repository List. Não é Suppository List, ok? Repository List. Falei que vocês iam correr o risco de entender errado o que eu estou falando aqui, ok? Não tem nada a ver com aquela medicação que não é tão prazerosa de se tomar, ok? Chama-se Repository List, ok? Então você vai buscar os Repository List nos condados da Pensilvânia. No Repository List, a galera tá rindo aí porque nunca tomou essa medicação. no Repository List, funciona da seguinte forma. Você vai encontrar a lista da propriedade. Só que lá não vai ter o preço da propriedade. Então você vai preencher um formulário na maioria dos condados, ok? Gente, tudo que eu disser aqui para vocês, toda essa informação, ela funciona como um guia, tá? Mas na realidade, no fundo, cada condado faz o que der na telha, faz o que eles quiserem, tá certo? Então, entenda isso como um guidance para vocês, ok? Então, você vai pegar a lista do Repository Sale, tá certo? Eu nunca mais vou ler essa lista com os mesmos olhos. Enfim, o Repository List, muitas vezes você vai encontrar lá, não vai ter o valor da propriedade. Não adianta me mandar um direct. Marcos, eu achei a lista, mas não tem preço. Como se eu soubesse o preço. A galera me faz cada pergunta, cara. Que incrível. Como se eu soubesse o preço da lista. Então, como é que funciona? Ok? Você vai enviar uma mensagem, você vai ler lá no site do condado, vai estar bonitinho ali a regra que você tem que fazer. Provavelmente vai ter um formulário. E aí, você envia uma mensagem para o condado dizendo: eu quero comprar essa propriedade no Repository List. E aí o condado vai dizer para você o quanto ele está interessado por aquela propriedade. Porque ele vai calcular os impostos atrasados e tal. No Repository List, o que você pagar ali já cobriu tudo. Você não tem nem que se preocupar. Zero, nada. Ok? E aí você vai mandar o seu lance, a sua oferta. E eles têm uma regrinha lá que eles chamam de Sealed Bid. O que é Sealed Bid? Você vai mandar no envelope fechado. E aí eles fazem uma comissão lá de 2 funcionários do condado. É todo um ritual, acendem umas velas. Não, nada disso, tô brincando. O ritual é o seguinte. Tem 2 funcionários do condado lá, ou mais, tá? Que é para não ter... para eles não serem acusados de favorecimento. E vamos imaginar que chegaram. Vamos imaginar, é muito difícil isso, tá? Pode acontecer? Pode. Mas vamos imaginar que chegaram lá, por exemplo, 3 envelopes para a mesma propriedade. Ok? Maria, João e o Joaquim. Estão lá, tá certo? Os envelopes estão fechados, estão lacrados. Eles vão abrir os envelopes ao mesmo tempo e eles vai levar a propriedade quem ofereceu mais. Então vamos supor que os 3 escreveram, Maria, Joaquim e José ou João, que eu falei. Enfim, os 3 escreveram mandando a oferta ao mesmo tempo. O condado informou para eles assim: olha, eu quero $500 por essa propriedade. Todos os 3 receberam uma carta dizendo que o condado queria $500. Ok? Quem mandou mais vai ficar com a propriedade. Simples assim. Tá? Se você mandou o seu envelope e não tem nenhum outro, e chegou lá sexta-feira ou dia, sei lá, que eles abrem os envelopes e não tiver mais nenhum, guess what? Tadã! Você
comprou e ganhou a sua primeira propriedade. Então, como você pode ver, não é tão difícil fazer negócios na Pensilvânia e eu achei coisas muito, mas muito interessante nas primeiras listas que eu pesquisei. Esse cara tá aqui, ele é nosso sócio de carteirinha. Pensa num cara que tira bom proveito do treinamento. Você está corretíssimo, garoto. Eu tô Seu fazendo... nome, de onde você fala e como eu posso te ajudar. Sou Gladson, da Flórida. Ok? Na verdade, eu tô fazendo como se fosse uma faculdade, entendeu? Ô, rapaz, você me deixando lisonjeado. Enquanto A única coisa, a única diferença da faculdade é o preço. todo mês uma fortuna. Tá vendo? Eu pago barato. Deixa eu te mandar o meu Zé, anota aí. Pode mandar. Fala, garoto, como é que eu posso te ajudar? Não. O cheque voltou, né? Aquele cheque do condado, devolveu. Certo. Aí eu peguei o mesmo cheque, pus uma diferencinha e comprei outra propriedade. Aí eu quebrei a barreira do som. Aí, ó, eu comprei aqui mais cinco propriedades e uma delas aqui, $48. Tá brincando? Não. Uau! Tá aqui, ó, 48. Uau! Já pode mudar sua propaganda, né? Uau! Parabéns, cara. E qual que é o valor de mercado dessa propriedade, estimado? Estimado 1.500, 2.500. Tem... Você vendeu por 500, dá quase 1000% de lucro. Eu falei pro meu sócio ontem, eu liguei pra ele, né? Ele tá assistindo a live. Eu falei pra ele, viu? Ele tá comigo, né? Aí eu falei, ó, o seguinte. Eu tenho uma propriedade aqui, ó. Eu mostrei pra ele no mapa, né? De esquina. Tem 0,3 acres, né? Uhum. Aí eu falei pra ele, quanto você dá nela? Aí ele tá assistindo, ele tá escutando, depois vai me ligar. Aí ele falou assim, ó. Eu falei assim, ó, vou fazer pra você. Ele falou, dou $500. Falei, eu vou fazer 300 pra você. Eu vou fazer 300 pra você. Ele falou, é minha, então. 300 vai dar, então, pra mim aqui. Uau! Né? Você não. Dá 525% se vender por $300. 525%, uau! $300? Tá vendo? Não. Aí eu falei pra mim, falei, você compraria por 300? Ela falou, na hora, né? 300. Então, é isso que eu acho interessante, né? Existe todo esse questionamento sobre terrenos que o pessoal acha que essa estratégia é só sobre terrenos, né? Na realidade, nós utilizamos esse perfil de propriedade para iniciar ou para introduzir o Deed Hunter Method, mas esse negócio vai muito mais além do que terrenos. Para você ter ideia, hoje, antes da live, com os americanos aqui, com um grupo de Deed Hunters americanos, nós estávamos analisando uma lista de repository sale em Filadélfia e nós encontramos um prédio comercial de 4 andares. Tudo bem que o prédio tá todo zoado, tá sem telhado e tal, só que os caras querem pelo prédio $2.500. Quanto será que dá para vender um prédio comercial no centro de Filadélfia, mesmo que o prédio esteja zoado, se você pagou $2.500? Será que alguém paga 5 mil? Será que alguém paga 10 mil? Será que alguém paga 15 mil? Mas geralmente alguém olha aquilo ali e fala assim, não, mas eu não vou comprar, porque como é que eu vou arrumar isso aí? Não, você não tem que arrumar o negócio. Exato. Você vai vender para quem quer arrumar. Exato. O prédio está avaliado em quase $1.200.000, porque tudo na Filadélfia é caro. Ok? Exato. Então será que eu consigo vender por 20 mil? Exato, claro. Quanto vale só o terreno? Uau. Então é nesse aspecto que as pessoas têm que pensar. Exato. Olha, como meu pai comprava em qualquer lugar, doesn't matter. Me contou a história. Eu sempre... Não, eu passava com ela aqui, falava, ó, pai, isso aqui é do meu pai. Aí ela falou, aqui? Falei, era um pobre também mora, né, velho? É um buraco, tipo assim, um lugar é um buraco. E tinha uma casinha lá. Só que ele tinha lá, tipo, mil lá de aluguel, entendeu? Tanto faz. Pra ele, qualquer lugar era... Ele não vai morar lá mesmo, né? Ele não ia morar lá, exatamente. Agora, qual era a diferença da onde ele investia para onde ele morava? Era grande. Então, não tinha problema, entendeu? Então, eu falei, um negócio daqui, eu falei, pô, eu paguei aqui
Eu recebi um cheque de volta de $269. Uhum. Aí eu fiz mais um money order de 10, entendeu? E voltei pro condado, só que com 5 propriedades. Sabe o que eu acho interessante? Pessoas vão ficar com medo de comprar uma propriedade de $48 e perder o dinheiro. Certo? Pois Só é. que se você for, você, a sua esposa e seus filhos amanhã no IHOP tomar café, ou sábado de manhã, você vai gastar muito mais que $48. Claro. É. Não, hoje eu fui. eu fui no Five Below hoje com ela. Five Below. Gastamos $80. Aí eu falei, Cléo do céu, 80. São 2 terrenos no Dá pra Arkansas. comprar. Foi o que eu falei pra ela. Dá pra comprar 2 terrenos. É grande, 10 mil metros quadrados. Tá 10 mil metros quadrados, pelo amor de Deus. Eu fico lá, eu vou lá, fico só olhando, tá bom. Eu não sei se isso serve de consolo para você. Só nas ações da Apple hoje eu perdi o equivalente a 10 terrenos em Arkansas. Então. Uau! Ajuda um pouco, né? É assim que funciona. Cara, parabéns pelo seu sucesso, parabéns pela sua energia. Não tenho dúvida que eu vou vê-los no dia 25, 26 e 27 de junho em Orlando. Estou vendo vocês lá. Não tenho dúvidas. E vejo você na live segunda-feira. Beleza, tamo aí. A gente precisa marcar aquele follow-up call, tá? Não, tranquilo, vamos marcar. Para a próxima semana, ok? Filha. Arro, um abraço. Vai. E agora, quem será o próximo Hunter que vai entrar conosco ao vivo? Nós temos mais 15 minutos de live. Amanhã nós vamos ter um break, que é Semana Santa, sábado, domingo, segunda. Fala, garoto! Tudo bem, Marcão? Tudo bem, garoto? Seu nome, de onde você fala e como eu posso te ajudar? Também é outro sócio nosso de carteirinha aqui. Grande praticamente. Tá falando de Aqui é o São Paulo, Tarco. não é isso? São Paulo, exatamente. Então, Marcão, não, sou paulino, mas eu não curto muito futebol, não. Certo. Mas é o seguinte, cara, eu tenho feito algumas pesquisas em vários lugares e às vezes eu tenho encontrado algumas propriedades estranhas, do tipo, às vezes é só uma faixinha de terreno between two houses. Okay. Ou então nós chamamos essa faixinha de terreno between two houses, nós chamamos de easement. E acredite ou não, em junho de 2020, um cara na Flórida participou de um leilão e pagou $9.900 em uma faixinha de terra de 3 pés por 60 pés. E ele acreditou que ele estava comprando a casa. Ixi. Terrível. Mas se não me engano, eu vi um vídeo seu dando alguma explicação a respeito disso, mas eu não me lembro exatamente qual que eram as explicações. Existem ocasiões em que é vantagem comprar essas pequenas faixas de terras, ou então tinha um outro tipo de propriedade que era tipo assim, existia como se fosse um Walmart, e tinha um estacionamento do Walmart, e do lado desse estacionamento tinha uma rua, que provavelmente devia ser da propriedade do Walmart, só que ele servia para parar carro dos funcionários, por exemplo. E essa parte era a parte que estava lá com o imposto devido. Né? Então, eu não sei se existe algum tipo dessas propriedades, desse estilo de propriedades, que vale a pena ou não. Eu não me recordo dessa explicação. Tá, eu vou te explicar qual que é a estratégia. Eu sugiro que você assista o vídeo novamente, porque deve ter todo um contexto por detrás disso, tá? Okay. Eu não vou conseguir explicar o contexto todo aqui nesse pouco espaço de tempo. Quando você encontra propriedades desta maneira, o motivo pelo qual eles não pagaram o imposto é porque a propriedade não tem nenhum valor comercial e como ninguém vai vender aquilo ali e tudo mais, eles deixam aquilo ir para o leilão porque eles sabem que vai ficar preso lá no condado e ninguém vai ter coragem de comprar aquilo. Eles não precisam mais pagar imposto todo ano e fica aquela propriedade mofando lá na lista do condado. Correto? Imagino. Ok. Essa estratégia ela só funciona se a propriedade que você estiver analisando, se ela oferecer para a pessoa que você está interessado em vender algum tipo de transtorno. Tá? Por quê?
Se for simplesmente uma rua onde eles param os carros do funcionário, se você mandar uma carta para o dono da propriedade falando que se ele não comprar, você vai cercar, ele vai falar, pode cercar, whatever. Os caras param o carro em outro lugar. Então, você ficou preso com essa propriedade. Agora, se é um easement que eles precisam para entrar na propriedade, como eu comprei essa semana 3 driveways e 3 garagens, então, assim, ou o cara compra o terreno de volta de mim, ou ele vai ter que construir uma outra garagem, ou ele não vai ter onde parar o carro dele, ou como eu já comprei propriedades que a casa do cara estava no meio, e ele tinha que comprar minha propriedade ou tirar a casa dele de dentro do terreno, entende? Aí sim é vantagem. Eu achei desse tipo de drive, eu achei propriedades assim. Então, aí sim é vantagem, tá? Então você tem que se perguntar assim, ok, qual é o preço da inconveniência? Primeiro passo. Segundo passo é, se o cara não quiser comprar, eu vou ficar preso com essa propriedade porque eu realmente não posso fazer mais nada? Ou, em outras palavras, o quanto que esse cara está preocupado com essa propriedade ou não? No Isso caso, vai ser medido de acordo com a inconveniência. Lógico, mas aí se você se referiu, por exemplo, a ser uma propriedade que está sendo impedida da entrada, por exemplo. Agora, quando é uma viela que envolve várias casas e todas têm acesso por esse driveway, como é que funciona isso aí? Olha, fica difícil te dar a resposta sem eu ver a propriedade, porque eu posso criar 1 milhão de cenários e cada uma das 95 pessoas que estão assistindo a gente está imaginando uma coisa diferente do que você está falando. Então, eu dando essa resposta, eu posso mislead o pessoal ou dar a informação errada. Tá? Entendi. Eu acredito que eu já te passei o conceito. Não, é que eu entendi o que você falou quando é uma pessoa só, né? Mas quando tem vários envolvidos, aí fica difícil, porque talvez não vale a pena mesmo assim. Cabe você analisar caso a caso. Ok, tudo bem. Era só essa questão, porque eu lembro desse vídeo em si, só que eu não lembrava da explicação. Mas valeu. No último caso, volta lá, assiste o vídeo, que provavelmente eu dei um contexto todo para isso. Tá bom, muito obrigado. Um abraço. Valeu, garoto. Um abraço. Chegando aí o nosso último Hunter da noite, nosso último Hunter da semana. Lembre-se que assim que acabar essa live, você corre lá no meu Instagram. Quais são os 2 estados que você quer escutar a gente falar na segunda-feira? Quais são os 2 estados que você gostaria de aprender a caçar? Olha, nós já cobrimos vários estados aqui e assim que a gente terminar essa série dos estados americanos, nós vamos cobrir outras estratégias do mercado imobiliário. Lembrando-se que, acredito que amanhã ou segunda-feira, não sei, fique de olho, porque nós já estamos com as inscrições abertas para o nosso próximo desafio, tá? O desafio é a maneira, é a porta de entrada para esse universo de Deed Hunter. E aí, você tem alguma dúvida? Quem quer entrar comigo ao vivo? Quem quer fazer alguma pergunta? Quem tem algum questionamento? Quem tem algo para compartilhar? Se ninguém tiver mais nada, vou fechar a live. Nós temos mais 9 minutinhos para vocês que vão curtir uma ótima Páscoa, um ótimo feriado aí. A Páscoa dos judeus já foi, mas bora comer ovo. Tem uma pergunta aqui na caixa do inbox. O Hélio falou Kansas City. Massachusetts, nós já falamos sobre Massachusetts. Já foi falado sobre Massachusetts. Vamos chamar uma outra pessoa random. Se ela entrar, a gente tira a dúvida dela. Se não, sem problema nenhum. O pessoal está perguntando onde está a live sobre Massachusetts. Só que a live de Massachusetts, infelizmente, o Instagram não salvou. Então, ela morreu, desapareceu. E olha que essa live foi a live que deu mais problema. Teve problema na internet, ficou falhando o tempo todo. A Cleide acabou de perguntar sobre a live de Massachusetts. Ela não foi salva. A Ana Martins não quis entrar conosco. É isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana, um bom feriado para vocês. Aproveitem bastante. Eu, com certeza, gonna have a blast aqui em Porto Rico. Segunda-feira tem mais. Declara aberta a temporada de caça.